E aí pessoal, beleza? Bom, no tutorial de hoje eu vou explicar para vocês como corrigir erros de tela azul, certo? É um vídeo que eu deveria ter feito há bastante tempo, mas também é um vídeo muito complexo, certo? Porque tela azul não existe uma definição de solução. Pode ser muitos erros e em muitos fatores diferentes. Então eu vou exemplificar para vocês e mostrar os erros mais comuns que acontecem de tela azul, certo pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, se o seu computador está dando tela azul e ele nem inicia, provavelmente é um erro no HD, certo? Eu separei para vocês aqui, para mim também ficar mais fácil para mim explicar para vocês, o código dos erros e o que deve ser feito. Eu vou explicar para vocês aqui analisando isso, certo? Bom, então se o seu computador nem inicia, ele já inicia da tela azul, com certeza é o HD. Se você, por exemplo, teve uma queda inesperada de energia, com certeza é o HD. Então, o que você deve fazer quando acontecer isso, pessoal? Faça uma restauração do sistema. Ah, mas eu não consigo nem iniciar, como eu vou fazer uma restauração? Bom, existe um método que você pode utilizar. Quando o seu computador estiver apresentando a tela de abertura, aparecendo a marca da sua placa-mãe, você aperta uma tecla correspondente. Cada computador tem uma tecla, na maioria é a tecla F8. Ele vai abrir uma tela para você de restauração. Você pode apertar essa tecla e ir na opção de restauração do sistema. Assim ele vai restaurar o seu sistema também, certo? Ah, mas eu restaurei o sistema e mesmo assim não funcionou. Então o que você deve fazer? A última solução é formatar o computador. Se o seu HD estiver danificado, com certeza você não vai conseguir formatar. Durante a formatação ele vai dar um erro e aí você já vai descobrir que o seu erro está no HD. Certo, pessoal? Esse é um das soluções para esse tipo de tela azul. Com certeza o seu HD está danificado, então você vai ter que fazer a troca desse seu HD, certo? Vamos então agora, pessoal, para quando o seu computador inicia, mas ele dá tela azul em algum momento. Seu computador está iniciando, você mexe um tempo normalmente, depois do nada ele dá tela azul, pode ser superaquecimento. É o erro mais comum para tela azul, é superaquecimento. O que você deve fazer, pessoal? Tem um software chamado Spex. Eu deixei aqui para vocês, chamado Spex. Você instala ele. Existem outros softwares para você avaliar a temperatura dos seus hardware, dos seus componentes hardware. Mas o Spex eu gosto dele, pessoal, porque ele é um software que você, ao iniciar, você percebe que ele está fazendo que ele está analisando bem. Que é um software que você inicia, ele demora, você consegue perceber que ele está fazendo o seu trabalho muito bem. Então eu recomendo o Spex para vocês, certo, pessoal? Se você analisar no Spex que tem algum componente do seu computador que está com uma temperatura muito alta, com certeza pode ser esse componente que está ocasionando essa tela azul, pessoal. O bom desse software Spex também, pessoal, é que ele mostra no desenho aqui se essa temperatura, porque talvez você não saiba o que é uma temperatura alta para esses hardwares. Então ele mostra aqui em forma de desenho quando a temperatura está alta, assim você pode saber que está dando superaquecimento em tal hardware, certo, pessoal? Como vocês podem perceber aqui, ó, ele mostra para você o que seria uma temperatura alta, ó. Aqui está a temperatura agradável do meu processador, da minha placa-mãe, da minha placa de vídeo e também dos meus HDs, certo, pessoal? Se a temperatura de algum hardware aqui estiver alta, a cor aqui vai se alterar. De amarelo vai para laranja, de laranja ele vai para vermelho. Se chegar a ter a cor vermelha, com certeza esse hardware do seu computador está superaquecendo, certo? Então, com certeza, esse é o problema da tela azul. Eu separei aqui para vocês também, pessoal, os códigos de erro da tela azul, para você identificar, para saber mais facilmente onde é esse erro e qual hardware que está ocasionando esse erro. Se você analisar esse tipo de erro, pessoal, com esse código, é erro do HD, certo? Então, como eu disse para você, erro do HD, o que você pode fazer? Restaurar o sistema ou formatar o computador. Só que nesse modo, se você estiver conseguindo acessar o seu Windows pelo menos, você pode fazer a restauração do sistema do modo convencional. Caso não funcione, você faz a formatação. E como eu disse, se o erro for mesmo no HD, você não conseguirá fazer a formatação. É muito difícil que você consiga fazer a formatação se o seu HD estiver danificado. Durante a formatação, você vai perceber algum tipo de erro e aí você vai ter a certeza que o erro é no HD, certo? Esses dois tipos de erros aqui, pessoal, são no HD também, e eu deixei aqui para vocês marcado, porque esse tipo de erro é muito perigoso. Então se você verificar esse tipo de erro,
faça imediatamente o backup dos seus arquivos, do seu HD, para que você não perca os seus arquivos, porque esse tipo de erro é quando o seu HD está indo pro pau de vez, certo, pessoal? Então esse tipo de erro aqui, faça o backup que o seu HD em breve não estará mais acessível. Erros da memória RAM. Esse tipo de código pode ser que a sua memória RAM está danificada, certo? Erros de memória RAM, esses dois tipos de erro, pode ser que está danificada. Erros de memória RAM, o que é recomendável você fazer, pessoal, quando você analisar algum desses dois códigos? Primeiramente, limpar a sua memória RAM, é muito simples isso. Lembrando, eu deixei passar aqui, superaquecimento, pessoal, além do specs para você analisar isso, você verificando que tem algum hardware seu com superaquecimento, faça uma limpeza dos seus componentes hardware, faça uma limpeza no seu computador, certo? Verifique se as saídas de ar não estão sendo abafadas, certo? Verifique isso, isso pode também causar o superaquecimento. E limpando todos os seus hardwares, fazendo uma limpeza no seu computador, verifique se vai continuar dando a tela azul também, certo, pessoal? Voltando aqui para a memória, o que é recomendado fazer quando você analisar algum desses erros? Trocar os slots de memória também, ou caso você tenha acabado de instalar essa memória nova e ocasionou algum erro de tela azul, troque o slot ou verifique se você instalou corretamente. Isso serve também para o HD. Se você colocou um HD novo, aconteceu algum desses erros, verifique se você fez a instalação correta. Ou se o produto não veio com defeito, né? Defeito de fábrica. Para que você possa pedir um novo, né, pessoal? Erro muito difícil de tela azul, pessoal, é do processador. Mas pode também ser problema do processador. O problema do processador é muito difícil porque você não tem como ter outro processador para analisar, né, pessoal? O processador é um produto caro. Então, nesse caso, se você analisar esse tipo de erro, é recomendado que você leve em uma assistência, que a assistência vai ter outro para testar, para ter certeza se é o seu processador ou outra coisa, né? Se você instalou, por exemplo, um processador novo, é recomendado que você analise se sua fonte tem a capacidade recomendável para suportar tal produto novo que você adquiriu, certo? Tendo falado para vocês esses problemas aqui, que tem os códigos específicos, também tem a placa de vídeo, que é muito mais difícil, certo, pessoal? Muito difícil o erro de placa de vídeo. Placa de vídeo, se apresentar algum tipo desses erros aqui, ó, mencionados aqui, é placa de vídeo, mas só que aí é o seguinte, pessoal, não é um produto danificado, ou é um driver que você instalou incompatível, nesse caso esse primeiro código. Você entra então, o mais recomendado, placa de vídeo, é no site do fabricante, no fabricante da placa, e baixa o driver no fabricante da placa, certo? O mesmo acontece com isso aqui, você pode ter instalado o driver errado, então para de funcionar e aí acaba dando tela azul. Então entre no site do fabricante para baixar o driver original da placa, certo? E também existem outros erros, pessoal, que não são especificados certamente qual é o hardware do sistema, que são erros como esse. Se você vê algum tipo, esse erro aqui, pode ser problema de hardware, placa-mãe, memória. Então você não sabe exatamente, ele apenas fala que é problema de hardware. O que você deve fazer? Baixar um software de diagnóstico, que ele vai verificar se existe algum componente hardware seu que está com defeito. Nesse caso, ele analisando, você pode ver se existe ou não algum hardware com defeito. Um muito importante, pessoal, é esse aqui, esse tipo de erro. Se der esse tipo de erro tela azul, para quem tem overclock, ou então para quem instalou algum componente novo, este erro pode ser ou overclock instável, fonte de energia sem a potência necessária, pessoal. Você instalou por exemplo, uma placa de vídeo, só que é uma placa de vídeo muito forte para uma fonte muito fraca. Então ele ocasiona a tela azul também para não danificar a sua placa de vídeo. Então ele faz o que? Dá esse problema de tela azul. Isso também pode ser erro na BIOS, pessoal. Então esse é um erro muito importante também, mas também é um erro muito difícil de dar, certo, pessoal? Esse tipo de erro aqui, pessoal, esse código, é componente hardware instalado incorretamente. Você deve fazer o que? Instalar novamente, fazer a limpeza, instalar em outro slot, ou verificar se você não instalou corretamente mesmo, certo, pessoal? E por último, esse último erro aqui pode ser uma incompatibilidade de hardware, pessoal. O que seria isso? Você comprou um produto, uma peça nova, uma memória RAM nova,
que não é compatível com o seu hardware, ou seja, não vai funcionar. Então ele dá esse erro para mostrar que não está funcionando, ou então que pode ser que você comprou um produto novo e ele veio com defeito, certo, pessoal? Bom, eu mostrei para vocês aqui os mais possíveis erros de tela azul e métodos de solução para esses problemas também, certo, pessoal? Como eu disse no começo do vídeo, tela azul não tem definição de solução, pode ser diversos problemas. Então eu apresentei para vocês esses possíveis problemas e as possíveis soluções. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema muito complexo, mas se você tiver com problema de tela azul, eu espero que você tenha conseguido resolver por algum desses métodos. Muito obrigado por assistir, valeu e até o próximo.